Salve, salve, bom dia. Vamos para o segundo momento da nossa aula. Sempre um prazer, né? Formidável estar cada um de vocês aqui. Obrigado aos meus ilustríssimos amigos, professores, professoras, doutores e doutoras, em especial aos alunos maravilhosos, atenciosos, educadíssimos, participativos, né? Imagine aí no módulo 2, onde nós vamos ter aí debates, temas para pesquisar, vamos fazer muita coisa bacana para você se movimentar ainda mais, aí a procurar informações, fazer pesquisas avançadas, e nós vamos aqui maturar muito mais informação para você no curso técnico Serviços Jurídicos, aqui no módulo 1, nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Gente, é ou não é uma disciplina encantadora? É uma viagem a todo tempo, né? Muita informação, mas muito assim acessível, muito bacana, e que você vai empregar essas informações, principalmente isso, né? No teu dia a dia, no teu trabalho. Gente, o direito, ele tem essa aplicação direta em nossas vidas. Não é só nos estudos, a todo instante nós precisamos desse conhecimento. Agora há pouco eu estava aqui ouvindo um caos, né, falando aqui do nosso diretor, me contando aqui um detalhe sobre um produto que ele comprou. Olha, usou do conhecimento que ele tem. Se fosse um leigo, tinham passado ele para trás. Né? E o que é que nos livra dessa ignorância, que é a falta do saber? É o conhecimento. É procurarmos agregar essas informações e a aplicabilidade dela direta em nossas vidas. Então esse é o nosso convite. O último polo a participar foi lá a turma bacana de João Costa. A professora estava me fazendo aqui uma observação, a professora, ela estava dizendo assim, a Olívia, né? Ela estava dizendo, ó, eu esqueci a Yasmin também, da turma de Pedro Laurentino, Yasmin e o Alisson ali, que parece que eu me enganchei na leitura do nome, o Alisson. Pronto, o Alisson, lido agora com critério, né, o Alisson? Perdão, meu querido. A letrazinha estava bem pequenininha e eu aqui pedi meu diretor, aumente a letra, ele aumentou ali, ficou agora bom de ler. Meus queridos, nós estamos vendo, né, inúmeras informações, nós passamos aí, vimos norma jurídica, vimos a questão da vigência, né, nós vimos a questão da sua eficácia, percebemos o processo, né, que ela passa legislativo, né, legislação, nós verificamos o comportamento, né, do tempo, do espaço, vimos a vacatio legis, nós vimos o que é uma norma jurídica, vimos o que é uma lei, tá? E agora nós estamos vendo conceituações, direito público, direito privado, os ramos do direito, e chegamos aqui à questão do direito objetivo, direito subjetivo, e agora essa subdivisão. Bom, se você achou aquela primeira um pouco mais complicada, aí eu estou trazendo aqui para você essa outra, né, de um livro de Miguel Reale que eu achei bacana, né? Olha aqui o que é que ele nos traz de informação, e é muito bom ter essas informações. Ele vai lá, direito público, ele vai subdividir esse direito público em 3 etapas. Ele vai dizer que é o direito público, na primeira etapa, Estado consigo mesmo. E aí ele subdividir Estado para consigo mesmo, nós temos o constitucional, o administrativo e o financeiro. E nós vimos na época desse estudo o que seria direito financeiro, direito administrativo, tá? E as importâncias. Porque o direito administrativo você já vai vislumbrá-lo quando você tem o Estado para com o particular. E aí você tem o direito administrativo, o penal, né? O direito tributário, o direito processual. Você tem o Estado com o particular. Terminamos agora há pouco de falarmos sobre a questão do artigo 121, né? Lá do CP. Estado com outro Estado, aí você tem literalmente o direito internacional público. Tá? Professor, já ouvi falar no direito internacional privado. Aí é lá do direito privado. Tá? Bom, dentro dessa esfera do direito privado, você tem
o direito civil, comercial, do trabalho, consumidor e o direito internacional privado. Lembrando que a manutenção, não é, desse direito, tá? A manutenção desse direito, lembrando que nós vimos lá direito objetivo, direito subjetivo, lá do sujeito, né? Direito de exigir, nós temos o farol que nos ilumina, que é o material, direito material, vamos simplificar. Mas se eu quiser fazer valer esse direito materializado, posto, eu tenho que caminhar por um processo, que é esse que vocês vão estar sempre em contato, né? Que é o direito processual. E aí nós vimos a sua subdivisão, tá? Vem para cá para mais informações. A diferença entre direito público e privado, já ficou notório isso, né? Nós vimos que o direito público e privado é que o público, ele lida com questões relacionadas às pessoas que atuam no poder público, tá? Então, o direito público lida com questões relacionadas com as pessoas que atuam no poder público, servindo somente aos interesses públicos, é óbvio. Enquanto que o privado, ele serve a interesses particulares, tá? Interesses particulares, pessoas ou empresas. Na ocasião, eu falei para vocês o seguinte: não vá fazer a prova sem o conhecimento basilar disso. Aí eu falei o que é direito, o que é norma jurídica, o que é sanção jurídica. Pedi para vocês verem isso. O que é jurisprudência, o que é súmula, né? Por que leva o nome súmula vinculante, tá? Nós vimos isso, certinho? Aí eu pedi para vocês verem quais são as fontes do direito e como são classificadas, exemplifique. E ainda pedi, tenha em mente o conceito de direito público e direito privado e as suas ramificações, as suas diferenças, áreas de atuação. Tá aí, gente. É a prova, ela não vai sair desse contexto de linha de trabalho. Ainda falei das escolas, como nós estudamos várias correntes filosóficas, eu pedi para vocês, no dia de ontem, deixar bem em dias a leitura sobre, vamos lá? Positivismo e pós-positivismo. E as críticas. Nós vimos quando surgiu, quem são os maiores representantes e o que defendiam. Não podemos nos esquecer de ter em mente direito natural, tá? Olha só, direito natural e direito positivo. Nós vimos aí diferença entre direito positivo e direito subjetivo. Ufa, professor, é informação demais, mas ainda tem mais outras. Vamos lá. Eu pedi que vocês vissem, revisassem escola dogmática, que é a exegética, não é? E a importância do Código Napoleônico de 1804. O que é que ele albergava na sua codificação? Ponto. E terminamos com a teoria da tridimensionalidade do direito. O que é que ela fala? Qual é o ponto de vista lá de Miguel Reale ao implementar essa visão tridimensional? Quais são os 3 elementos que estão ali se fazendo presente? Aí eu citei para vocês a lei do inclinato. Na ocasião nós trabalhamos com a lei Maria da Penha e tantas outras. Só para não deixar muito assustado, tá? Aqui nós daremos prosseguimento a mais informações e já, naquele momento áureo, né? Resolução de questões. O direito público, gente, ele é o ramo que atua diretamente com os interesses da sociedade como um todo, envolvendo as relações entre entidades e órgãos estatais, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Todos nós devemos seguir as leis do direito público, ou seja, elas se aplicam a todos, sem exceção, para que a sociedade siga organizada e as pessoas que cometerem crimes, elas não possam sair impunes, tá? Nesse ramo do direito, o Estado está acima do indivíduo,
pois representa os interesses da coletividade. É a regra do coletivo que prepondera. Direito constitucional. Vamos relembrar aqui alguns pontos. A área que define forma como o Estado é estruturado e organizado, envolvendo também os direitos dos cidadãos. É por isso que a nossa Constituição, a última Constituição, tá? Que nós tivemos constituições outorgadas e promulgadas, ela foi chamada de Constituição Cidadã. Ela teve realmente um grande foco, né, para trazer segurança a toda a coletividade, a toda a sociedade brasileira. Tá? Nós nos sentimos aí acalentados com essa visão social, com essa visão de proteção que nós temos. Na sequência veio o direito administrativo. O profissional dessa área, ele trabalha no processo de concursos públicos, de licitações, tá? De como administrativo, regulamentação dos serviços públicos para a sociedade. Galerinha do direito penal, disciplina condutas consideradas ilegais e também que causam riscos para a sociedade. Por meio de normas, os profissionais dessa área atuam no combate e punição de crimes e contravenções. O que são as contravenções? Atos menos gravosos, né? Direito tributário. O que é que a galerinha do direito tributário verifica? Regulamenta atividades financeiras e fundos como impostos, taxas, contribuições e etc. Tá? Direito financeiro. Direito financeiro, o que é que a galerinha vai ver? Foca-se na regulamentação da atividade financeira e orçamentária da despesa pública. O objetivo, senhores, é avaliar os custos de todos os serviços públicos. Não vamos muito longe, não. Né? Olha aí o que está falando sobre as questões salariais, as questões dos pisos, não é? Está inteiramente em visualizar ali, justamente para, fulano aprovou um piso, mas o que é que acontece? Eu tenho que te dizer de onde esse dinheiro vai sair, tá? Olha, gente, isso tudo tem na Constituição Federal. O comportamento daqueles que nos representam e de onde pode ser cobrado cada uma dessas ramificações, tá? Ele é altamente instrutório. Então, quem um dia conseguir um tempinho para ler a Constituição, vai lembrar muito de vários momentos da sua vida, tá? Você, a todo instante, gente, a sociedade, ela está respirando direito. Por isso que diz iubi societas, a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Não existe direito de um homem só, meu povo. Tem que ter uma relação de alguma forma, tá? Uma relação, e aí ela vai produzir o termo jurídico. A partir do momento que eu tenho direito, que eu tenho deveres, que eu tenho obrigações, ali se faz presente o direito para dar segurança jurídica, seja num contrato verbalizado, seja num contrato escrito, né? Seja nas mais variadas relações que nós temos em sociedade. O direito privado, ilustres, atua para partes privadas, ou seja, pessoas ou empresas, seja qual for a situação. Ambas são vistas como iguais, mesmo se o Estado estiver envolvido no processo, por um exemplo. Geralmente, nesse tipo, existe a personalização da aplicação do direito, onde as partes envolvidas têm autonomia para decidirem que tipo de acordo desejam. A grande diferença entre o direito público e privado é exatamente para quem este profissional, no caso, quem um dia vai trabalhar, né, no nível superior, né, direito está prestando seus serviços, né, pode ser representante aí, desde as questões que envolvam compras e vendas, permutas, doações e etc. Nesse caso, o profissional ele também pode ser autônomo ou ter um escritório próprio. É esse que vocês vão trabalhar, né? Vocês vão dar a manutenção de trabalho, de conhecimento técnico para esses que têm a qualidade postulatória, para estes que estão à frente na representação, né? São os famosos patrocínios. Então, direito civil, o profissional atua em relações jurídicas pessoais, patrimoniais, familiares, né? Estabelecendo direito e impondo obrigações.
nós temos o direito comercial, área que envolve, gente, normas voltadas para as atividades comerciais de pessoas físicas, né, ou jurídicas, direito do consumidor, esse aqui talvez você ouça falar com mais frequência, tem como base o quê? O CDC, Código de Defesa do Consumidor, né, para a certificação de que as partes em uma relação de consumo estejam realmente em situação de igualdade. Presta atenção. Qual foi o critério que uma grande empresa, não vamos citar nomes, vamos ser assim, vamos deixar bem tranquilos aqui, que uma grande empresa ela usou para se defender quando ela foi acusada de não vender o aparelho de celular com o carregador. Era baratear, não é? Baratear o aparelho. Que foi aí o posicionamento em várias partes do mundo, que essa empresa ela só voltaria a atuar se ela passasse a vender os seus aparelhos completos, com carregador, cabo e etc. Inclusive, aqui no Brasil, foram 2 multas milionárias, chegaram aí a milhões. Acho que, salvo engano, eu li rapidamente o posicionamento do magistrado, eu li 12 milhões, eu acho. Mas eu vou procurar e vou mostrar para vocês. Então, o que é isso? É o Estado, através, né, dos seus representantes, né, tivemos aí várias pessoas se manifestando, surgiu o fato social. Tá? E aí o Estado, uma vez provocado, ele não pode se eximir, ele tem que realmente dar manutenção desses direitos, dessas prerrogativas. Tá? E um exemplo clássico da atuação do Código de Defesa do Consumidor. Né? Meu diretor estava dizendo agora há pouco que o aparelho deu defeito, apresentou lá um defeito. Ele já ciente que estava albergado pela garantia, foi lá, digo, ó, eu preciso fazer a manutenção da garantia. O vendedor inadvertidamente disse, olha, mas aqui esse aparelho está apresentando esse defeito por um mau uso. Ora, quando disse mau uso, o que é que ele queria tirar? A empresa de dar a prestabilidade da garantia. E aí o meu diretor disse, olha, mas se eu comprei esse aparelho com essa proteção, me permitindo que ele, nas condições prescritas, não é? Lá no documento que fala as características do aparelho, das questões inerentes ao contato com água, eu comprei para essa finalidade. Né? Então, partindo-se do pressuposto do direito, né, do princípio da verdade, obviamente que ele estava ali salvaguardado. Então, a empresa recebeu lá o aparelho dele, né, para dar aso aí à garantia. Entendeu o que é isso? Código de Defesa do Consumidor. Talvez seja um dos que mais a gente observe falar nas televisões, né, nos noticiários. Toda hora você está vendo aí uma relação de consumo não tão bem sucedida. Outro que fica muito em voga, além do direito penal, né, gente? Esse é em primeiro lugar. Toda hora a gente observa aí, um fulano matou cicrano, né? Cicrano estuprou fulano, e assim sucessivamente, né? Direito do trabalho é outro detalhe que muita gente ouve falar nas mídias, né? Toda hora você está vendo aí dissídios, você está vendo aí posicionamentos, né, de direitos que são subtragados e maculados e etc. Tá? Lembrando aí que a nossa CLT ela é ainda funcional. Vamos adiante, meus ilustres queridinhos, e vamos aí com aquela máxima, né? Com aquela máxima. Questões aqui para você dar aquela praticada, tá? Para a leitura dessa questão, nós vamos deixar 1 minutinho na tela, meu diretor, por gentileza.
Muito bem, vamos aqui verificar esse primeiro desafio, né? Considerando os conceitos do direito, julgue os itens seguintes. O direito público apresenta normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando ao fim social, que é o coletivo, né? Enquanto que o direito privado trata das relações jurídicas entre particulares. Professor, esse aqui eu não iria nem sequer errar, professor. Terminamos de ver isso aí e ficou muito claro, claro que nem o sol, né? O nosso sol aqui do Piauí é tremendo. Então, ó, direito público é destinado a disciplinar interesses gerais da coletividade. Na hora que você vê isso aqui, visando o fim social, direito público, tá? Alcançando as condutas individuais de forma indireta. É composto predominantemente por normas de ordem pública, que são cogentes, ou seja, gente, essas leis elas são impositivas, elas não perguntam se você quer seguir não, tá? De aplicação e obediência obrigatória. São duas principais matérias, a constitucional, administrativa, tributária, processual e o direito penal. O direito público, assim, regula a organização do Estado em si. Aí temos constitucional, administrativo. Suas relações para com os particulares, aí tem penal, tributário. E em suas relações para com outros estados soberanos, aí temos o direito internacional. Gente, eu estou albergando essa informação de uma maneira bem simplória, tá? É o que você precisa lembrar para fazer uma prova no estilo que nós temos aqui. Vamos praticar, relembrar aqui alguns pontos que você não tem aí, ó. Mais lembrete, vamos lá. Direito natural e direito positivo. Direito natural, gente, ele preexiste à legislação, ou seja, ele não está escrito, né? Ele tem caráter universal. Ele é superior ao Estado, é ligado ao princípio, a princípios e nasce na própria natureza humana. Por exemplo, direito à vida. Não precisa estar positivado para todos nós verificarmos que todos têm o direito à vida. Todos, incondicionalmente. Não é preciso que uma lei diga que alguém tem direito à vida. O direito natural não precisa estar escrito em uma lei, ele é óbvio, tá? O direito chamado positivo é o legislado, é o estabelecido, é a lei criada pelos homens. É o ordenamento jurídico em vigor num determinado país, numa determinada época. Aí, palavras sábias de Washington de Barros Monteiro. A nossa Constituição, ela é um exemplo, né? Um exemplo mais do que bacana de vermos o que é o direito positivo, o direito posto. Por assim, como as outras leis, códigos escritos servem como disciplina para ordenamento de uma sociedade. Vocês lembram que no período eu falava o seguinte para vocês. Vocês já imaginaram o nosso estado, as nossas cidades sem lei, o nosso país sem leis? Aí vocês me respondiam, professor, nós não teríamos a quietude, nós não teríamos sequer paz. E é verdade. O direito, ele é uma importante ferramenta para a preservação da paz, né? Da coletividade, dos negócios, da vida. A partir do momento que você abre a boca e diz, olha, no país são X milhões de processos, mas já imaginou quantos X milhões de mortes, não é? E se não chegasse às mortes, mas às situações bem perto de violência, extrema violência, que foram evitadas, porque X milhões de pessoas usaram do critério de credenciar, não é, ao judiciário a resolução dos seus imbróglios, das suas lides. É uma linha de raciocínio que merece ser refletida dia após dia. O direito positivo, ele é um conjunto de regras elaboradas e vigentes num determinado país em determinada época. São as normas, as leis, todo o sistema normativo posto, ou seja, vigente no país.
Possui como característica o direito positivo. Você vai dizer que o direito positivo, ele tem um caráter temporal, não é ad infinitum. Ele é territorial, né? Vez ou outra você diz, válido em todo o estado, né? Válido em todo o território brasileiro, tá bom? Formal. Por que formal? Porque ele tem origem nas fontes formais. Revogável, variável, mutável. Claro, a sociedade ela evolui. Os fatos sociais eles mudam. As relações entre nós estão em constante metamorfose, em constante mutação. Surge também como outra forma de fundamentar a natureza do direito, o direito positivo. Protágoras, né, pode ser considerado o pensador que antecipou as opiniões dos positivistas modernos. Ele sustentava que as leis feitas pelos homens eram obrigatórias e válidas sem considerar o seu conteúdo moral. As leis feitas pelos homens eram obrigatórias e válidas sem considerar o seu conteúdo moral. Certíssimo? Sem dúvida, a maior contribuição da sociologia para o direito foi o positivismo. E aí nós falamos do positivismo ontem, nós vimos o Auguste Comte. Só para finalizar, deixar amarrado, né, essa primeira parte. Então, quando se fala de positivismo, de Auguste Comte, tá? Procure verificar outras leituras. Olha, dicas de leitura legal, ó, contrato social, tá? A teoria do direito puro, tudo bem? Você vai olhar para o positivismo e fazê-lo, ó, o pós-positivismo, positivismo, características, tá? Principais representantes e a importância que temos até os dias de hoje, certinho? O direito positivo equivale ao direito objetivo, ou seja, quando faz referência ao conjunto de normas jurídicas que regem o comportamento humano num determinado tempo e espaço, está se falando em direito positivo e objetivo. Os direitos naturais, senhores, são direitos que já nascem com a condição humana. Falamos agora há pouco o direito à vida. Não precisa ter, olha, você tem o direito à vida. Já é uma concepção, né? Nós já temos como óbvia. Corrente que defende essa ideia chamada de jus naturalista. Afirma que os seres humanos eles têm direitos inalienáveis, irrevogáveis e que também são universais e não são criados pelo homem. Eles não são criados pelo homem. Coloca aí no caderno para não deixar dúvida. Não são criados pelo homem. Tá? Eles são de caráter universal. Daí dizer que o direito natural, o justnaturalismo, supõe a existência de um direito que universal, estabelecido pela natureza. Seu fundamento é o da lei natural e não da lei humana, que rege os acordos e contratos. Tá bom? O direito natural é a ideia universal de justiça. É o conjunto de normas e direitos que já nascem, gente, com cada um de nós, tá? Ele falou aí como direito à vida, né? Ó, você tem o direito de beber água todo dia. Será que precisa disso? Tá? Então pode ser entendido como os princípios do direito e é também chamado de justnaturalismo. Esse direito natural tem seus valores estabelecidos por ordem divina, tá? Assim como pela natureza. E quais são as principais características? Olha, terminamos de ver. Ele é universal? Ele tem estabilidade e imutabilidade, ou seja, não sofre alteração ao longo da história do desenvolvimento da sociedade. Enquanto que o outro ele tem, é óbvio, né? As relações humanas vão mudando, a sociedade ela vai evoluindo e, obviamente,
nós vamos percebendo novos fatos sociais, os valores, né, perpetrados aí pelo posicionamento da sociedade e o anseio pela justiça, fazendo-se aí necessário o legislar com o surgimento de uma norma posta para que se tenha a manutenção, né, desse equilíbrio social. Agora nós vamos para aquele momento áureo, hora de praticar, né, meu diretor? Hora de praticar. É aquele momento que a gente coloca aí várias questões, deixa um tempinho para você não fazer o teorema de Chutágoras, é óbvio, né? E observando sempre esse critério de quando eu paro, fica mais questões aí para casa e eu começo na aula da semana que vem por estas questões e com mais dicas de provas, né, que já se avizinha para cada um de vocês. Cadê o pessoal? Tá aí com a gente? Alguns polos já estão aí se desligando, se desconectando, porque tem aí aula para mais tarde, né? Temos alunos aí que vão ainda até as 18 horas e 20 minutos, estudando nas respectivas escolas no ensino médio. Desejo a todos vocês uma excelente tarde de estudo. Aos que aqui estão nos acompanhando, primeira linha de curiosidade. E vamos deixar para tanto um minutinho na tela. Muito bem. Professor, ética é o conjunto de regras específico que determina o que é certo e errado e assegura a boa convivência em uma sociedade? É a resposta como devemos viver? Ética é aquela ação quando refletida, né? Nós falamos sobre isso. É aquela ação quando refletida, né? Essa afirmação ela está errada. A moral é que faz esse questionamento, do que é certo e errado e assegura a boa convivência, porque ela visa a questão da conduta, né? Da conduta, tá? Como devemos viver? Ela faz essa pergunta. A ética, eu já deixei aqui para ti também, A ética é o que diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética preocupa-se com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de normas de conduta, como a moral, tá? Você tem aí o conjunto simples de normas de conduta é a moral, a ética não vai por essa vibe. Ela encontra guarida na ação pensada, refletida. Certinho? Essa é a nossa primeira. Nós vamos passando essa primeira parte aí também, meu diretor. Vamos lá para a questão aí, essa daí nós já falamos em aulas outras. Aí sim, nós temos aí, no Brasil, diversos movimentos basearam-se nos ideais iluministas. Nós vimos isso, né? Agora nós vamos estar trabalhando mais umas questõezinhas para vocês, tá? Por quê? Porque essa parte teórica
nós já fizemos aí, eu coloquei no slide para que vocês pudessem estar relembrando questões de prova, certo? Então, essas questões iluministas, nós vimos que ela veio reverberar, inclusive na própria Inconfidência Mineira, né? Isso aí nós já estudamos, tá? Então, a próxima questão, ela traz como lembrete áureo o seguinte: a respeito das correntes, Glauco Barreira afirma. E aí nós temos esse texto um pouco grande, tá? E aí ele diz o seguinte: entre os cristãos, inicialmente existiam duas grandes escolas de hermenêutica bíblica. Aí ele fala sobre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, né? A primeira tinha Clemente e Orígenes como seus grandes corifeus. Estes procuravam conciliar a mensagem cristã com a filosofia grega e, para a consumação de tal objetivo, alegorizavam os relatos históricos contidos na Escritura. Enquanto isso, os seguidores da escola da Antioquia, prestigiando a compreensão mais óbvia dos textos, favoreciam uma interpretação mais literal. Acreditavam que na Bíblia existiam alegorias, no entanto, distinguiam a interpretação das escrituras alegóricas da interpretação alegórica da Escritura. E aqui ele fez essa parte introdutória para trazer você para essa linha de raciocínio. Podemos perceber, portanto, que a escola de Antioquia, e ele fala aqui, ó, o que é que ele quer, ó. Aqui, ó, escola da Antioquia, prestigiando a compreensão mais óbvia dos textos, né? Favoreciam uma interpretação mais literal. E isso porque ele está falando das escolas de interpretação, escolas da hermenêutica, tá? Então ele trouxe esse texto para você raciocinar aqui, ó. E agora ele vai fazer o arremate, tá? Possuía traços semelhantes o que viria a ser a escola da exegese, né? Ou escola dogmática, pois ambas defendiam uma interpretação mais literal dos textos que estas correntes estudavam. O fragmento extraído de um artigo afirma que o grau de semelhança entre a escola de Antioquia e da exegese. Sendo assim, de acordo com o que foi estudado e debatido, nós podemos afirmar que isso está o quê? Né? Nós vimos que lá no seu áureo momento de divulgação, ali por volta de 1804, nós vimos que essa ideia, essa corrente, ela defendia sim um critério máximo de preservação da área de atuação do juiz. O juiz ele não tinha a liberdade interpretativa, mas tão somente a aplicação, não é, do que estava no dispositivo da lei. Os exegetas eles repassavam essa essência. Não é? Essa escola tinha como visão a literalidade da lei. Era o texto gramatical. Fonte única do direito era o Estado. O juiz ele era apenas um vassalo. Não é? Por quê? Tinha-se uma supervalorização dos códigos. O próprio Código Napoleônico, eles diziam que era uma obra acabada e que não carecia de melhorias, que esse código por si só resolveria tudo que se tivesse atinente a que se propunha legislar. Esquecendo aí que as pessoas evoluem, que as sociedades evoluem, que os negócios jurídicos eles evoluem, que as relações humanas evoluem, tá? E aí começou a apresentar distorções e problemas. Nós vimos isso nessa aula quando nós estávamos estudando as principais escolas de interpretação e uma das primeiras a serem estudadas foi a escola dogmática ou exegética. Então está correto. É válido ressaltar que essas escolas possuíam motivos distintos para defenderem essa interpretação literal. Mas no que se tange à questão da literalidade, da gramaticalidade, elas estão assim bem próximas.
Vamos deixar aí com essa primeira dica que eu dei, tem condições de você avaliar essa outra questão. Vamos deixar o tempinho aí na tela, meu diretor, por gentileza, 2 minutinhos. A aplicação das ferramentas hermenêuticas pode gerar resultados, dentre os quais podemos citar abrogante, que pode ser entendido como sendo o resultado que ocorre quando o texto da lei se prova constitucional ou foi revogado secretamente e, por isso, pode ser aplicado indiscriminadamente. Muito erro aí, muita calma nesta hora. Se ele sofreu essa questão, né, de ser abrogado, que ele colocou ali, né? Tomar cuidado. Aqui tem erro demais, hein? Olha. Muito erro, tá? Tá errado. O certo seria você dizer o seguinte: a aplicação das ferramentas hermenêuticas, ela pode gerar resultados, dentre os quais podem citar abrogante, check, que pode ser entendido como sendo o resultado ocorrendo quando o texto da lei prova inconstitucional, check, ou foi revogado secretamente e por isso não pode ser aplicado. Não pode ser aplicado. Agora, sim, se fez correto. Ah, agora sim. Próxima questão. Exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais. Este fragmento pode ser ligado ao que se propõe a hermenêutica jurídica. A afirmação faz referência à hermenêutica, tá? Bom, ele falou sobre as questões em entender o que está no texto da lei, entender. Aí nós estamos falando de interpretação.
A interpretação é de alcance mais prático e seu intuito é exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais, utilizando preceitos da hermenêutica. Agora sim, nós temos uma ponderação correta. Bom, eu respondo uma, fica uma para verificar o critério dos senhores e das senhoras. Nós temos aí mais um tempinho na tela, por gentileza. Ok, Alana, tranquilo. Na semana que vem a gente volta a estar respondendo as questões que, porventura, essas que ficaram para casa, tiverem alguma dúvida, tá? Pode cientizar os alunos aí. E aí, semana que vem, nós temos também, adivinham o quê? Muito, mas muito exercício para a gente praticar para as nossas provas. Obrigadão, contem comigo. A interpretação oriunda da própria pessoa que redigiu a regra. Apresenta no texto legal a mens legis, lembram? O espírito do legislador. Resultado do conjunto de acórdãos, súmulas, sentenças. As afirmações fazem referência à interpretação autêntica. Gente, vocês colocam aí que nós temos um detalhezinho aqui a acrescentar, tá? Coloque aí. Ela está errado, tudo bem? Porque ele falou que as afirmações, esses 3 pontos, fazem referência à interpretação autêntica. E isso não procede, tá bom? Você vai ter as afirmações fazem referência à interpretação autêntica, as 2 primeiras. Então, essas 2 primeiras aqui, nós estamos falando da interpretação, tá? Ó, interpretação autêntica. Essa última é a interpretação, ó, o nome já diz, ó, conjunto de acórdãos, súmulas, sentenças, o que é isso? É a interpretação jurisprudencial. Tá? Jurisprudencial. Então, as 2 primeiras, interpretação autêntica, a última, aliás, ela é a jurisprudencial. Certinho? Agora ficou correto, né? Na próxima questão, nós temos o seguinte. No direito, procurou-se desenvolver um conjunto de regras, métodos, não é? E nós sabemos que esse conjunto de regras, métodos, tá? O que é que acontece com eles? Tem à disposição da forma de interpretar, ou seja, a interpretação. É a parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo da sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a hermenêutica se realize. E aí foi extraído lá da página 1 de Maximiliano, lá de 2002. Muito bacana a obra. Então, nós temos aqui, gente, ele disse interpretação e hermenêutica, né? É o inverso, tá? É o inverso. Você tem aí, ó, é o inverso. Por isso que nós vamos ter um erro gravoso aí, ó, bem grave. A hermenêutica
né? A hermenêutica e interpretação, tá? Então, no direito, procurou-se desenvolver um conjunto de regras e métodos com a disposição da forma de interpretar, ou seja, a hermenêutica. A arte de interpretar, não foi assim que nós chamamos? Como nos traz Carlos Maximiliano. A hermenêutica é parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo da sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a interpretação se realize. Agora fica positivo essa linha de raciocínio. Certíssimo? Vamos deixar agora mais uma para a galerinha raciocinar. Vamos deixar 2 minutos na tela. Pergunta direta, né, gente? Olha, auxiliam o intérprete, pois estabelecem quais são as prioridades que devam ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. Ora, os elementos de interpretação, tá? Já não entra aqui a questão principiológica e nem os costumes. Nós vimos lá quando nós estávamos estudando fontes do direito. Lembram? Aí nós vimos lá os artigos, nós fomos até equidade, quando é que pode ser usada a equidade, e assim sucessivamente. Verifique o fragmento e tomemos por nota se está certo ou se está errado, né? Elemento gramatical determina que o intérprete avalie sua atividade, o texto da lei, analisando as palavras e seus significados, para assim conseguir determinar o que a lei expressa, né? Elemento gramatical, tá? Então, nós temos aqui elemento gramatical, lembra lá, ó, gramatical, literal, está correto. É o elemento que procura, verificar o sentido da norma, analisando a sua estrutura, sua colocação no ordenamento jurídico, bem como os motivos de sua edição.
sendo todos esses caminhos uma forma de subsídio para o intérprete. O fragmento faz alusão ao elemento sistemático. Nessa aula nós falamos quando que passamos a visualizá-lo no elemento sistemático, né? Mas aí, gente, nós estamos falando não é do elemento sistemático. Infelizmente, aí, os itens que ele falou é do lógico, tá? O elemento lógico, por sua vez, como seu próprio nome induz, destina-se a interpretar mediante pensamento lógico e racional, no qual se analisa a coerência do texto da lei. É importante dizer que esse elemento procura verificar o sentido da norma, analisando a sua estrutura, sua colocação no ordenamento jurídico, bem como os motivos de sua edição, sendo todos esses caminhos uma forma de subsídio para o intérprete buscar a lógica. Olha lá, ó. Lógica, tá? Então agora nós temos uma asserção correta. Agora nós vamos ver a nossa última de hoje. Eu acho que é a última de hoje. Vamos lá? O elemento que caracteriza-se por valorizar o ordenamento jurídico como um grande sistema, ou seja, um todo unitário, né? As suas partes, ramos, matérias, normas e dispositivos não possuem sentido se analisadas isoladamente, tendo somente um significado coerente se levada em conta toda a estrutura jurídica. O fragmento faz alusão ao elemento sistemático, tá? Olha, gente, tranquilo. Se é de sistema, vem de sistematização. Nós vimos a aula da semana passada que ela funciona como uma engrenagem e ela tem um compasso a ser seguido. Elas têm uma certa... Eles não são dissonantes, eles são harmônicos, ele tem uma certa harmonia. E é isso, gente. Hoje nós viajamos aqui até o mundo, não é? Passamos pelos ramos e viemos até os elementos que fazem da parte do elemento lógico e sistemático, tá? Na aula da semana que vem nós vamos voltar com muito mais dica e é a nossa semana de revisão. Certinho? Conteúdo novo, migrando para as revisões. Gente, ficou tarefa para casa, tem dúvida? Manda lá a dúvida para nós, eu já coloco no slide da semana que vem. Meu muito obrigado, forte abraço e até o próximo encontro.